Oi! O nosso devocional de hoje está em João, capítulo 6, versículo 16 ao 21, que diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Aqui nessa passagem fala sobre Jesus andando sobre as águas. Essa passagem é muito interessante, falando para os nossos dias atuais, porque é uma reflexão, né? Fala sobre os discípulos estavam no barco e veio uma tempestade. Muitos ventos, o vento era tão forte que balançava o barco até o ponto de quase virar. E Jesus aparece andando sobre as águas e entra no barco com eles. Então a tempestade acalma. O que essa passagem quer nos dizer hoje? Quer dizer que quando a tempestade vier, quando a dificuldade vier, nós não devemos focar nela. Por quê? Porque quando a gente foca somente na tempestade, na dificuldade, as coisas não melhoram. Pelo contrário, a gente fica doente, a gente fica com crise de ansiedade, a gente fica nervoso e estressado. E não é o que Jesus, que nosso Deus quer para nós. Ele nos quer ver bem. E quando a gente foca na tempestade, as coisas não melhoram. A gente não tem que orar por elas, sim, nós devemos orar para Deus nos ajudar a resolver os nossos problemas. A gente tem que pedir a Deus para Ele nos dar sabedoria para enfrentar a dificuldade. Que Ele esteja conosco, nos ajudando a passar pela prova. Mas muitas das vezes as pessoas elas focam tanto na dificuldade que esquece que tem um Deus gigante do seu lado, que é só a gente depositar nossa confiança nele e ele vai fazer acontecer, ele vai nos ajudar a resolver. Às vezes a gente foca tanto na dificuldade que a gente esquece de olhar para Jesus. A sua dificuldade, ela não é maior que o seu Deus. Deus, ela é maior que a sua tempestade. Então, não olha para ela como se ela fosse te devorar, como se ela fosse acabar com você. Porque se você crê em Deus, se você é fiel em Deus, então você sabe que Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode te ajudar a resolver esse problema. É só você focar nele e não na dificuldade. Que hoje a gente vem aprender a focar em Jesus, que a gente vem olhar para Jesus, porque quando a gente desvia o olhar de Jesus, as coisas começam a dar errado. Mas quando a gente tem um foco nele, então as coisas começam a dar certo, as coisas começam a clarear, milagres acontecem e Jesus nos ajuda e o nosso barco não afunda. Então que hoje a gente não venha desviar os olhos de Jesus, que a gente não venha focar na tempestade, porque a tempestade ela vem e passa, ela é passageira, mas Jesus é eterno. E é ele é maior que os seus problemas. Ele é maior que a sua tempestade. Então não há nada que ele não possa resolver. Ele pode resolver tudo. Apenas deposite a sua confiança nele. Espere e veja o que ele vai fazer. Que hoje a gente venha decidir confiar mais nele, confiar mais nos seus planos e crer que só ele vai fazer acontecer. Só ele que vai nos acalmar, só ele que vai acalmar a tempestade, ele que vai fazer o nosso barco ser reestruturado, forte
E só Ele que vai nos fazer atravessar a tempestade sem morrer. E só Ele, gente. Não tem outro meio, não tem outro caminho. Só Jesus é a verdade, a vida. Só Ele é o nosso caminho. Só Ele que é tudo que a gente precisa, é dele. Não adianta. Ele é o nosso ar que respiramos. Então, não tem como viver sem Jesus. Não tem como passar por problemas sem Jesus. Não tem como. Então, que vocês hoje ficam com essa palavra e cresçam somente nele. Que ele é o único que vai nos ajudar a vencer. A passar por dificuldades. A passar por problemas difíceis. Então, creia que tudo ele fará. E não desvie os olhos de Jesus. Permita que ele entre no seu barco, que você vai ver a mudança que vai acontecer. A mudança de mente, de coração, entendeu? Ele vai mudar sua mente, vai te deixar mais sábio para passar por essa situação. Ele vai blindar o seu sentimento, o seu coração e não vai te deixar abater diante da tempestade. Pelo contrário, você vai passar por ela de cabeça erguida e forte. Então, que vocês vão ficar com essa palavra hoje e fique guarde elas nos seus corações. Amém? E até o próximo devocional. Tchau, tchau!